O que eu consigo ver nesse momento é o seguinte, o STF, ele queria colocar o Lula em casa sem julgar a suspeição do Moro. Tecnicamente falando, isso é exatamente o que o Moro precisava para se safar, porque vejam bem, como que o Aécio consegue sempre se safar das acusações? Ele nunca é julgado. O Aécio nunca foi julgado inocente, ele nunca foi julgado. Por quê? Os processos são tão pesados contra o Aécio, as provas são tão claras, que nenhum juiz vai ter coragem de julgar o Aécio inocente. Mas também nenhum tem coragem de condenar o Aécio. Então o que eles fazem? Eles vão dando barrigada, vão adiando o julgamento daquele caso. Né? Tipo assim, ninguém tem coragem de julgar. É isso que o STF tentou fazer hoje. O STF tentou dar uma liberdade liminar para o ex-presidente Lula sem julgar o mérito da questão. Suspeição do Moro. Por quê, pessoal? No momento que o STF julga a suspeição do Moro, ele julga as eleições de 2018. No momento que o STF julga que o Sérgio Moro é suspeito, foi suspeito no julgamento do Lula, foi parcial, ele automaticamente deixa claro que as eleições foram fraudadas, e aí o STF cria uma crise nacional, porque olha, os políticos vão começar a gritar que as eleições foram fraudadas, o povo vai gritar que as eleições foram fraudadas, e aí a gente tem uma coisa bem complexa na sociedade, porque uma parte da sociedade pedindo novas eleições, as elites, obviamente, fazendo pressão para que não aconteçam novas eleições, e nessa brincadeira cai ainda mais a produção, cai ainda mais a economia brasileira. Então, o que pensaram os ministros do STF? Se eu coloco o Moro como suspeito nessa brincadeira, o pau vai quebrar e automaticamente a gente vai ter um colapso social. Né? Os apoiadores do Moro brigando de um lado, os apoiadores do ex-presidente Lula brigando do outro, pedindo novas eleições. Então o que o STF pensou? Vamos enganar todo mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um docinho pro povo. Qual que é esse docinho? Lula livre. Como que nós vamos fazer? Nós não vamos julgar o mérito da questão, não vamos julgar isso não. A gente deixa o Lula ir para casa numa liberdade provisória e vamos adiar o julgamento do mérito. Mas como assim adiar? Igual a gente faz com as coisas do Aécio. Você lembra que toda vez que chega alguma coisa do Aécio, a gente finge que não vê, vai jogando para frente até prescrever. Vamos fazer isso. Nós vamos fazer a seguinte coisa. Vamos deixar o Lula ir para casa com uma liminar e vamos adiar o julgamento para a gente não ter que bater no Moro, para o Moro não bater na gente, para não dar confusão. E a gente vai só deixando isso para depois. Um dia alguém julga, mas a gente não. Aí deu ruim. O Gilmar Mendes veio com essa super estratégia aí, mas deu ruim. Mesmo que Gilmar quisesse trocar a liberdade do Lula e uma liberdade condicionada à submissão, ele queria trocar essa liberdade do Lula pela, digamos que, pelo esquecimento do povo, né? Aí o povo para de gritar Lula livre, o povo para de assistir os vazamentos da Vaza Jato, afinal de contas o Lula já está livre. Deu ruim, isso deu errado. Eles vão ter que julgar o mérito. E se eles continuarem dando barrigada no mérito, a sociedade vai gritar. Se o Lula tivesse ido para casa, a sociedade não ia gritar mais. Então, nesse ponto, eu considero que o STF perdeu e o Moro perdeu, porque eles achavam que iam conseguir, né, dar um gostinho para o povo de Lula livre e calar o Lula, porque obviamente numa liberdade provisória que pode ser revogada a qualquer tempo, é bem difícil imaginar que o Lula ia ter coragem de ser o verdadeiro Lula, porque ele ia saber que qualquer coisa que ele fizesse ele poderia voltar para a cadeia. Eu prefiro não bater de frente. Não sei, o Lula é petulante, ele ia bater de frente sim, mas a gente ia sempre ter aquela coisa de, nossa, e se revogarem? E se cair a liminar? O Lula vai ser preso de novo? E mais, o Lula não poderia candidatar a nada porque ele estaria livre por causa de uma liminar. Então, eu considero que Lula venceu no STF, primeiro, porque o caso foi levado à pauta. O caso foi julgado por causa de uma pressão muito grande. E essa pressão é a vitória do Lula. Essa pressão é a vitória do Glenn. Olha, se não fosse toda essa confusão, o caso nem teria sido levado à pauta. Eles não tiveram coragem de negar o habeas corpus. O que eles julgaram hoje foi a possibilidade de o Lula ter uma liminar para ficar em casa esperando o julgamento final, uma coisa que é, obviamente,
contra os interesses, né, obviamente contra os interesses até da nação, porque manter o Lula preso em casa sem seus direitos políticos e ir adiando, o que faz um habeas corpus ter que ser julgado rapidamente? O fato da pessoa estar presa. Se o Lula estiver solto, não tem mais pressa, não, o paciente está solto, a gente julga quando a gente tiver tempo e tiver os elementos necessários para julgar. Antes disso, a gente não julga. Só que olha que interessante. Agora, com a prisão confirmada, essa falta de caráter do STF, mantendo o Lula preso, e o Moro, que poderia ter sido considerado suspeito hoje, a gente tem um engajamento maior, um engajamento, obviamente, no sentido de responder com raiva à agressão que o STF deu sobre a sociedade que apoia o ex-presidente Lula. Isso é um ponto importante. O outro ponto é a mobilização social, a mobilização do povo que vai querer atacar o algoz do ex-presidente Lula. Quem que é o algoz do ex-presidente Lula na percepção social? É o Sérgio Moro. E por isso que eu acho que nesse momento é hora de focar na queda do Sérgio Moro, na destruição da reputação do Sérgio Moro, e o resto acontece. Então, a posição que eu tenho é que hoje, pelo que eles queriam fazer, o Lula saiu, foi vitorioso. O Lula e o povo, obviamente.